revisão? O que vocês mais perguntam e pedem? Conteúdo estudado é conteúdo revisado, sempre. Se você estuda e não revisa, pra começar, você já começou completamente errado. Você já sabe o que é? Se você já sabe o que é, Chuta aí, coloca aqui nos comentários. Bem-vindas a Uma Vaga é Minha e Uma Vaga é Delas. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 4º episódio do Uma Vaga é Delas. Eu sou a Ana Flávia, sou analista da Justiça Federal. Eu sou a Ju, sou procuradora do Estado de São Paulo. E hoje a gente está com uma convidada especialíssima, nossa primeiríssima convidada do Uma Vaga é Delas, Tamara Teixeira, que nada mais é, gente, do que médica endocrinologista por formação. Ela é fundadora da Fábrica de Estudos, ela é aprovada em mais de 10 provas de residência, incluindo primeiro e segundo lugar, então estamos em muito boa companhia. Tami, seja muito bem-vinda ao podcast. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma grande honra, na verdade. Eu admiro muito concurseiros, concursados e pessoas que dedicam a vida aos estudos e agora dedicam a vida a ensinar também. Então, sou extremamente honrada de estar aqui. E a gente acabou de descobrir que hoje é dia dos professores, né? Eu estava comentando aqui com a Tami nos bastidores, então nada mais oportuno para a gente bater esse papo sobre estudos, sobre educação. Juzinha, conta aí pra gente, então, qual que é a proposta desse quadro de hoje? Gente, a proposta nossa aqui é o seguinte. O que pode ser mais inspirador do que mulheres que não só do âmbito dos concursos, aprovados em primeiros lugares, etc., mas mulheres que venceram pelo estudo, pela disciplina, pelo foco. Então, nosso objetivo com esse novo quadro é trazer mulheres admiráveis, como a Tams, que assim, é uma máquina dos estudos também, é multi-aprovada em milhares de residências. Então, a gente se inspira nela, tem uma admiração recíproca, assim, sabe? E eu acredito muito nessa união e na força de mulheres inteligentes, independentes, que estudam e que, de alguma maneira, te ajudam a chegar lá também, a atingir seus objetivos. Quando você tem pessoas, assim, próximas, que pode ser próxima fisicamente ou próxima Instagram, redes sociais, que deixa todo mundo mais próximo, isso te ajuda a alcançar os seus próprios objetivos. Então, eu acredito que o episódio de hoje vai agregar muito no estudo de vocês. Apesar de ser uma médica, não ser da área do direito, as técnicas de estudo, como ela chegou lá, a disciplina, foco, tudo isso agrega demais. Às vezes até mais do que um aprovado em uma live de um aprovado que a gente vê muitas vezes. Então, a gente quer trazer esse quadro com mulheres assim, e a nossa primeira convidada não poderia ser mais especial do que a Tams, assim. A gente tá muito, muito feliz de ter aqui. A gente achou que ela nem ia dar moral pra gente. A gente tava assim, meu Deus, ela nem vai. Ela foi maravilhosa, como sempre. Encontrou um espacinho nessa agenda, nesse pulinho aqui em São Paulo, e a gente, claro que aproveitou. E bora começar esse papo, Tams, que eu acho que vai ser muito engrandecedor para nosso UVD Club, para todo mundo que nos acompanha, para quem já te conhece também. A ideia é trazer muito sobre estudo, né, o que fez a diferença na sua trajetória, que vai certamente contribuir também com a trajetória do pessoal que nos acompanha. E a primeira coisa que a gente queria trazer aqui para bater esse papo com você é essa questão, né? Quando a gente vê alguém multi-aprovado nas primeiras colocações, sempre vem aquele questionamento. Será que você sempre foi um gênio? Nossa, eu tenho muito essa dúvida. Eu não sou, né? Vocês já sabem que eu não sou. Eu também. Mas eu tenho uma dúvida assim, cruel. Você sempre foi uma gênia? Então, minha história com os estudos, ela é bem maluca. Eu, até os meus 18, 19 anos, eu não fazia ideia o que eu queria fazer da minha vida. Eu era completamente perdida. Eu era aquela aluna do ensino médio que sentava na última carteira da sala, que fazia assim, o mínimo do mínimo do mínimo, e pegava recuperação e não fazia por onde, e era aquela pessoa que vivia esperando o fim de semana chegar. Então, nada parecido com quem eu sou hoje. Eu acho até engraçado lembrar dessa época. Então, teve uma dinâmica no final do 3º ano do ensino médio, que a nossa professora pediu para que a gente escrevesse em um papel como nós imaginávamos a nossa vida dali a 10 anos. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive contato com isso que se chama de visão de futuro. Então, quem você realmente quer ser lá na frente? Eu nunca tinha parado até então para pensar nisso. E quando eu fui escrever, eu fiquei assim, como assim, vazio, sabe? Eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, eu não ia ser nem de longe alguém que eu admiraria em 10 anos. Então eu estava escrevendo, e do nada, falou, e se eu for médico? Uma coisa muito maluca, hoje eu tenho certeza que foi Deus que colocou aquilo no meu coração, foi uma revelação, mas eu escrevi, me vejo médica em 10 anos, entreguei aquilo.
E dali pra frente, a medicina nunca mais saiu da minha cabeça. Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, e se eu fizer vestibular de medicina? Aí a minha mãe, assim, ela confiou em mim, sem ter nenhuma razão pra confiar, mas ela levou um susto, ela falou, como assim? Não tem médicos na família, tá? Não. E assim, também não tem muitas pessoas muito estudiosas na família. Minha mãe é uma mãe maravilhosa, mas nunca exigiu de mim algum grande resultado na escola, nos estudos. Então foi uma coisa muito maluca, mas acabou o terceiro ano de ensino médio, eu me matriculei no cursinho. Cheguei lá e percebi que eu não só não tinha nenhum repertório, mas eu também não fazia ideia de como estudar. E dentro de 1 ano e meio, eu fui me tornando devagarzinho uma pessoa que realmente merecia uma vaga no vestibular de medicina. Só que foi quando eu conheci o método de estudo tradicional, apenas. Então, um método muito focado em volume, muito focado em teoria, muito focado em uma sequência lógica, nada relacionado a revisões ou estudo ativo, só que com muito volume, eu consegui a vaga. E comecei a faculdade de medicina. E durante a faculdade de medicina, com muito esforço e também muito volume, eu alcancei grandes resultados e títulos durante a faculdade. Mas quando chegou a época de estudar para a prova de residência, a única coisa que eu queria, eu passei por 2 processos de residência, porque primeiro clínica médica, depois endocrinologia. Então R1 e R+, que a gente fala, são 2 residências que tem que fazer. Então, para minha primeira residência, a única coisa que eu sabia era, eu preciso escolher onde eu vou fazer a minha residência. Então, eu não quero passar só em um lugar, eu quero passar em vários e por isso eu preciso escolher. E foi quando eu entendi que o método de estudo tradicional, mesmo com muito esforço e muito volume, não seria suficiente para aquilo, porque eu sou 10 vezes mais esforçada do que inteligente, assim, não, nem de longe aquela pessoa que aprende fácil. Então, foi quando eu falei, ok, eu preciso reaprender a estudar, mais do que esforço, agora eu preciso de método, eu preciso de estratégia. E foi quando eu comecei a ter contato com isso. Só de aplicar certas coisas, isso já mudou assim completamente. O primeiro contato que eu tive com isso, até é muito interessante falar sobre isso em um podcast que a gente fala de concurso público, porque foi através de um livro do Fernando Mesquita, do Cicoiara. Pois é, aquele livro caiu na minha mão e falei que existe um universo. Só que ninguém fala sobre isso na medicina, ninguém. O conteúdo sobre estudos ativos, estudos estratégicos na medicina é muito monopolizado. E quando eu vi, tinha um mundo dentro dos concurseiros que falava sobre isso, e comecei a acompanhar, comecei a ler livros, comecei a ler artigos, e a partir daí eu trouxe o meu esforço e transformei em estratégia. Então foram muitas aprovações, depois a segunda vez para endócrino, e foi quando vieram os primeiros lugares. Mas então foi um esforço depois com a estratégia. Com certeza a gente falou. Nossa, eu adorei isso que você também, falou. Tudo. Nos episódios anteriores a gente comentou um pouco sobre as nossas trajetórias e acho que a gente passou pelo mesmíssimo processo, né? E a gente quer saber tudo sobre isso, sobre os métodos de revisão, sobre o que você acha que mais funcionou. Mas antes disso, deixa eu dar um passinho para trás, Tami, só para entender como que era a sua rotina nessa fase de estudos para residência, né? Porque a gente sabe que o estudante ali do 6º ano de medicina está entre plantão, estágio, cansaço, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente queria entender como que era essa sua rotina, como que você conciliava os estudos com uma rotina tão puxada, quantas horas por dia você conseguia estudar, como que você fez essa mágica acontecer? Pois é, o mais dramático de todos foi quando eu já era residente de clínica médica, então eu estava no 2º ano da residência para passar em endócrino, então eu trabalhava 60 horas por semana na residência, e endocrinologia na medicina, ela é, assim, de longe, uma das especialidades clínicas mais concorridas. Tinham pouquíssimas vagas em BH, onde eu queria passar. A última nota de corte tinha sido 82, o que é bem alto em provas de residência em geral. Então, eu me vi sem tempo nenhum para estudar e precisando tirar uma nota absurda para ter a vaga que eu queria. Eu queria muito fazer no HC, que é o lugar mais concorrido e uma das referências no Brasil. Então, eu falei, o que eu vou fazer? E foi quando eu comecei a rebolar para tentar realmente achar horários. Então eu comecei a acordar de madrugada, estudar antes de ir para o trabalho, pelo menos umas 2 horas por dia. E eu passei mais ou menos uns 50 finais de semana seguidos em casa, sem ver nenhuma pessoa, sem nem ter nenhum tipo de contato social que não fosse com a minha família ou com o Felipe, que na época ele era meu noivo. Inclusive, se não fosse ele, acho que eu não teria passado, sinceramente, porque a rede de apoio dele foi, em todos os aspectos possíveis, foi essencial. Mas então, eu abri mão de absolutamente tudo. Eu só treinava, trabalhava, estudava e produzia conteúdo. Era isso que eu fazia. Só, né? Nem Só. Achei pouquíssimo, assim, achei nada, meu Deus. Nossa, sim. Mas se a gente for olhar, muita gente falava comigo, Tamara, como você faz tantas coisas? Mas se você for olhar, as prioridades mesmo são poucas.
As pessoas incluem tantas outras coisas, tantas outras preocupações, mas as prioridades, se a gente falar de 5 prioridades todos os dias por um ano, é pouco. Eu concordo muito, eu acho que a gente se perde no dia a dia, na rotina, com coisinhas pequenas. Então, você tem muitas tarefinhas. Mandar uma coisa na lavanderia, mandar não sei o quê, fazer tal coisinha, fazer coisas muito pequenininhas, e mulheres acabam ficando ainda mais, né, socialmente com esse papel, com essas questõezinhas pequenas. Mas se você elencar assim, o que eu preciso fazer? Elaborar um bom roteiro para o podcast, malhar para a minha saúde mental. Se você elencar, eu concordo 100%. Porque se você lotar a sua agenda com pequenas coisinhas e não estabelecer ordem de prioridade, você vai ficar com a agenda lotada e no fim do dia você fez todas aquelas pequenas coisas que não trazem resultado nenhum, e aquela coisa que era importante, de fato, você não fez. Então, eu acho muito importante essa questão, e isso tem muito a ver com eficiência, né? Então, para você ser eficiente, então tem um objetivo para alcançar. O que eu vou fazer hoje que vai me trazer mais resultados? Então, ler lei seca, no caso de estudo para concurso, fazer o que vai me gerar mais resultados, é esse pensamento. Eu gosto muito daquela matriz de Eisenhower que justamente diferencia e te dá um senso de prioridade através da diferenciação do que é urgente versus o que é importante, né? Porque a gente se pega muitas vezes no dia a dia correndo atrás de tudo que é urgente e deixando de lado aquilo que é mais importante. O exercício físico, por exemplo, na vida da Tamis, ela identificou que era algo importante, aquilo deixava você mais ativa pro dia todo, aquilo era um hábito angular de alguma forma, né, que te dava subsídio para os demais. E aí, realmente, a gente precisa focar em saber o que é importante, muito pensando nessa visão de longo prazo que eu acho que você trouxe, e é muito bacana pensar o que é importante, o que vai me tornar a pessoa que eu quero ser daqui a 10 anos, 20 anos, enfim. Não, e nessa época surgiam muitas propostas, como eu já era residente clínica, já tinha formado, surgiam muitas propostas de plantão. E eu tinha que ser forte para falar não, mesmo sendo um valor extra ali, que seria muito útil naquela época, para estudar. Também surgiam muitas propostas do Instagram, para fazer publicidade no Instagram, que também me tomaria tempo, eu tinha que ter força para falar não, para estudar. Então, se eu tiver que resumir uma palavra, foi renúncias a tudo aquilo que não era 100% importante para a minha aprovação, isso focando na liberdade. Eu queria liberdade. Naquele momento, eu estava 100% engessada, eu não ia sair dali, mas era, na verdade, para trazer muito mais liberdade lá na frente. E hoje, quando eu olho, eu tenho 10 vezes mais orgulho do processo que eu passei do que das aprovações. As aprovações, elas foram muito importantes e claro, me trouxeram aqui, elas são a ponte, mas o processo que eu passei importa muito mais. Eu tenho muito mais orgulho do que eu fiz cada um daqueles dias, de todas as minhas renúncias, do que da pontinha do iceberg do resultado. Isso que você falou, eu falo muito também que o que me trouxe aqui foram muito mais os nãos do que os sims, né? E eu acho que é a mesma coisa, né, que você está falando. Faz muito sentido isso. Estou falando um pouco baixo, mas às vezes os nãos são mais determinantes do que aqueles sims que você disse. Bem legal isso, Tamis. E teve alguma renúncia, Tamis, que te marcou? Alguma coisa que você queria muito ter ido numa viagem, por exemplo, ou algum evento de família que você deixou de Perdeu. fazer, que você perdeu, ou foram vários? Porque no meu caso foram vários. Cada final de semana tinha um churrasco de família que eu não podia ir, já teve viagem de Páscoa com a família do meu marido, que então era meu namorado, mas que eu também não pude ir, e me identifico demais também com essas renúncias, né? Então, todos durante os últimos 4 anos. Até que, na verdade, eu finalizei a residência de endocrinologia em fevereiro desse ano. Até fevereiro desse ano, se alguém me chamasse para qualquer coisa, 99% de chance seria não. Mas teve um feriado em específico, que nesse mesmo feriado ia ter um evento em BH, que eu queria muito ir, que é o FIRE, que é um evento de marketing digital. Eu já trabalhava com empresa, então eu queria muito estar lá. E eu vi vários palestrantes que eu era assim, extremamente fã. Naquele fim de semana, naquele mês feriado, o Felipe ia com toda a família para Búzios. E eu também queria muito ir. Eu lembro que eu fiquei na dúvida qual dos dois, no fim das contas, eu faria. E acabou que eu falei, não, absolutamente nada. E fiquei em casa sozinha, o feriado inteiro. Eu fiquei muito sozinha. E renunciar, hoje pra mim isso é muito claro, renunciar é uma das coisas mais nobres que o ser humano pode fazer. E mais difíceis. E mais difíceis. Mas justamente por ser mais difíceis é que são mais nobres. Um ser humano que faz tudo o que quer, na hora que quer, é um animal. Ou uma criança. Ou uma criança. Ou uma criança. Mas um ser humano sério, virtuoso e que realmente vai alcançar grandes coisas e que contribui para o bem da sociedade é uma pessoa que não aceita as próprias vontades. Pelo contrário, que determina regras e fica à risca nelas. Então, isso para mim é quase que um estilo de vida. E eu gosto muito de ser assim.
Muito bom. Sim, eu concordo muito. Nossa, gente, tá vendo como a gente não tá sozinha? É muito bom isso das redes sociais, do YouTube, de aproximar pessoas que se identificam, assim, de outra área, talvez a gente nunca se conheceria na vida, mas assim, quando você se expõe ali nas redes, você atrai uma gama de pessoas que se identificam com você, então você não tá sozinha. Isso é muito legal. Não estamos sozinhas. Definitivamente Várias lindas, maravilosas, Já estudiosas. comentem, mulheres, já deixa nos comentários. A gente quer saber quem mais se identifica com isso que a gente tá falando. Se você é uma hot girl que estuda muito, faz renúncias e pensa a longo prazo, né? A gente tem que se orgulhar disso no fim do dia, né? E Thames, me conta uma coisa. No universo dos concursos públicos, a gente vê muito que talvez a principal dificuldade, o principal desafio do concurseiro seja a tal da revisão, né? Seja dar conta de um conteúdo programático nos editais que são muito extensos e mantendo aquelas revisões no ciclo para de fato conseguir memorizar tudo o que a gente estuda. Porque aquela sensação de chegar na hora da prova, identificar que você já estudou o tema, mas pecar pelo detalhezinho que a banca cobrou, é a pior sensação do mundo. Então me conta um pouquinho, conta pra gente. Revisão, que vocês mais perguntam e pedem. Perguntam muito pra gente repassando as sim. perguntas. Revisão. Conta um pouquinho como que foi isso pra você, como você conseguiu construir um método de revisão que realmente fixasse, grudasse o conteúdo na memória para nunca mais esquecer. Esse tópico ele é muito importante. Conteúdo estudado é conteúdo revisado, sempre. Se você estuda e não revisa, para começar, você já começou completamente errado. Mas o maior erro que eu vejo, são alguns erros que eu vejo os concurseiros, porque eu vejo que o acadêmico que presta na prova de residência, ele é concurseiro, a residência médica é um concurso. E os concurseiros dentro do direito também, e outras áreas, eles pecam em algo muito comum, que é uma fixação em seguir um cronograma do que não foi feito para você. Então, seguir o que o cursinho orienta, ou então que a plataforma ou a mentoria em si orienta daquela forma, e existe uma preocupação muito grande em seguir o cronograma, mais preocupação no cronograma do que na prova. Então, como se tem vários cursinhos muito famosos na medicina, mas é como se a pessoa fosse fazer uma prova do cursinho, e não a prova que ela precisa passar. Então, uma fixação muito grande nisso. E quando vai revisar, gosta de revisar se sentindo bem, se sentindo feliz, sentindo que está acertando. Então, vou marcar o X aqui e eu vou me sentir bem se eu acertar essa questão. Então, uma dificuldade muito grande de lidar com os erros, de lidar com questões que você não sabe. E se você não lida com o que você não sabe e com as suas limitações, não tem como corrigir e evoluir. Então, esses dois erros juntos, para mim, são os que mais travam as pessoas, não só em revisões, mas em serem aprovadas em si. Porque se ela para de terceirizar para um cursinho aquilo que deve ser uma responsabilidade dela, que é entender o que ela precisa revisar, eu acredito que ela já está 10 passos na frente. E quando a gente fala de ter que lidar com as limitações na hora das revisões, significa que a forma certa, na minha visão, na sua opinião de vocês, de fazer uma revisão, é sempre começar pelas questões. Não, de forma nenhuma, ler a teoria ou assistir a aula antes. Mas realmente agir em cada uma das revisões como se você fosse fazer a prova naquele momento. E alguém vai e fala comigo, Tamara, mas aí eu vou errar tudo, porque já tem tempo que eu li esse conteúdo. Eu falo, que bom, é isso mesmo, é para errar, porque senão você não vai descobrir o seu ponto fraco, não vai evoluir, vai ficar eternamente nesse erro. Estudar não é sobre massagear o nosso ego definitivamente, e quanto mais a gente erra, maior a oportunidade de subir um degrau, né? De Você esquece menos quando você erra e tem que voltar para, meu Deus, como é que eu errei isso aqui de novo? Eu errei 10 vezes isso aqui, e isso vai fazendo com que você fixe mais. Eu parto muito desse pressuposto de que a revisão tem que ser algo inserido nos seus estudos, não é agora estudei, agora vou revisar. Então, assim, você estuda e revisa ao mesmo tempo, fazendo as questões. Ah, mas eu vou errar as questões. Ah, mas Juliana, vou errar tudo, vou me sentir super mal. Você tem que usar essa energia de se sentir mal porque errou e utilizá-la para estudar, para ir atrás, e igual um detetive, pensar que esse erro, na verdade, ele é um facilitador da sua caminhada. De que você vai olhar esse erro e a partir dele você vai falar igual um detetive, vou lá e vou voltar porque eu tô... E se for tudo bem, você pensa, vai dar um trabalhinho, mas eu vou voltar tudo e vou rever. É melhor do que você fingir não, mas sentir que aprendeu e não aprendeu de verdade. E para quem tá assistindo, a gente tá com o visor ligado aqui, eu tava olhando pro visor, então pode ser que eu não esteja olhando pro olho de vocês, mas a partir de agora eu vou olhar, porque eu tinha que olhar pra câmera em cima, e eu tô olhando pro visor. Vocês estão olhando pro visor ou pra câmera? Ela tá olhando pra câmera, que é a mais experiente. Não sei, deixa eu olhar.
Eu tô olhando pro quadradinho, mas agora eu vou passar a olhar pra vocês. Então é isso. Eu acho que se conecta muito com isso também, que é justamente a gente ter a sabedoria de conseguir olhar para as nossas maiores dificuldades. Então, às vezes, uma disciplina que você gosta menos, por exemplo. Eu sinto que muita gente ainda tem essa tendência a negligenciar algo que parece mais difícil, porque né, principalmente quando você não gosta. Então, é olhar para esses pontos fracos mesmo, com uma mentalidade de, meu Deus, esse é o meu ponto fraco, tá bom, como que eu torno ele o meu ponto mais forte? Como que eu faço para o meu ponto fraco se tornar um diferencial? E é em cima desse ponto mais fraco que você tem mais a ganhar, né? Então, de novo, é olhar para o erro com esse mindset de crescimento. Sim. E, Thames, conta pra gente também se você chegou a cometer algum erro de iniciante, né? Ou se você já teve essa clareza desde os estudos aí com Cicleara, ou enfim, com outros livros que eu sei que você também gosta de estudar sobre como aprender, ou se você chegou a cometer esse erro de iniciante, como você reverteu a situação? Cometi vários erros, e na verdade é muito importante, inclusive quando eu falo que uma pessoa deve começar a estudar o quanto antes para um objetivo, porque grande parte do tempo vai ser corrigir os erros do método. Então, se a pessoa já começar acertando, na verdade ela não está nem testando os métodos novos. Isso é, ela vai cometer erros durante o método, isso é além do erro do conteúdo. Então, por isso isso é extremamente importante, cometi vários erros. Um ponto que você trouxe sobre o ponto fraco, que eu queria falar também, eu lembro que tinha um tema que eu tinha tanto ranço dele, mas tanto ranço, que era cirurgia abdominal, trauma abdominal, dentro da matéria de cirurgia. E assim, eu sofria para estudar aquilo. E o Felipe, meu marido, ele é cirurgião. Então, ele me ajudou muito, assim, ele me deu muitas aulas a respeito e me ajudou muito. E eu falei exatamente isso que você falou agora. Eu preciso tornar esse ponto fraco em um ponto forte. Então, eu comecei a fazer muito mais revisões daquele tema. Só que aí, então, todas as vezes que eu acertava uma questão daquele tema, eu ligava para o Felipe e contava como se fosse uma vitória assim, absurda, uma comemoração. Eu falei, amor, aquela questão lá da rafia das alças, e eu acertei. Aí, isso aí, amor, aí eu trazia essa sensação de vitória. Ao que eu fui trazendo essa sensação de vitória, aquele conteúdo foi ficando muito mais consolidado. Então, não se permita desgostar de uma matéria que vai ser importante para a sua aprovação, dá o seu jeito. Você precisa escolher os seus pensamentos e realmente se obrigar a gostar, e que seja dessa forma. Todas as vezes que você estudar, liga para alguém, conta que você está evoluindo naquela matéria. Sem dúvidas, a emoção é um dos pontos que mais faz o conhecimento consolidar. Eu imagino que ele tenha... Não, amiga, pode ir. Só um comentário. Eu imagino que ele tenha vibrado muito com você também, né? Eu sei que minha família, meu marido, quando eu, enfim, comemorava essas pequenas vitórias, porque eu acho que sim, a gente pode e deve comemorar essas pequenas vitórias, todo mundo vibra junto, porque todo mundo ali está torcendo genuinamente por você. E sobre essa questão das pequenas vitórias, como a gente está falando aqui de objetivos que são muito futuros e incertos, é muito legal que a gente tente trazer para o dia a dia muito disso que você falou. Comemorar esses pequenos passos, né? Então, as vitórias nas pequenas coisas, dividir uma meta que é muito grandiosa em metas menores. Então, eu vou aumentar o meu percentual de acertos, eu vou conseguir cumprir uma carga horária X de horas líquidas, né? Que para o concurseiro é sim desafiador. Então, a gente precisa encontrar durante o processo, você também mencionou isso, essa felicidade no processo, essa gratidão mesmo no processo, porque estudar, querendo ou não, é um privilégio, né? Você tinha horas líquidas ou não? Sem dúvidas, horas líquidas. Assim, contabilizadas e tal? Contabilizadas, horas líquidas, número de questões, percentuais de acerto. Eu fazia isso também. A minha vida é metrificar, entendeu? Continua sendo metrificar. E é bem importante isso. Muito Para a importante. formação de hábitos, a metrificação é uma das coisas que mais... Sabe o que eu achava importante? Eu comecei a anotar, assim, a hora que eu começava a estudar, eu tinha um cronômetrozinho, porque eu ia para a salinha de estudos, tem salinha de estudos, não sei se vocês de medicina conhecem, mas para concurseiro é muito comum. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu estava na reta final das minhas provas, eu queria um gás extra. E uma amiga minha estudava para concurso público. Tá. Falei, amiga, me fala uma salinha boa de pessoas que de concurso público. Ela me indicou onde eu fui. Todas as pessoas estudavam para concurso público, de ninguém da medicina. E aquilo para mim foi um ponto de virada, porque Jura? as pessoas ficavam lá o dia inteiro. Eu chegava e já tinham várias pessoas que já tinham chegado. Eu ia embora, tinha várias pessoas que continuavam lá. Eu levantava assim da minha cadeira, olhava em volta, todas as pessoas concentradas. Aí eu ia pegar um café e todas as pessoas falando de prova, todas as pessoas falando de estudos. Então eu estar imersa naquele ambiente ali
fez toda a diferença na minha reta final. Então, assim, salinhas são muito além de ter um lugar para estudar. É muito bom salinha, eu adoro também. Estudando para PGE, eu estudei de casa, mas eu estudei um período da minha vida em salinha e era ótimo. Aqui em São Paulo você começa a ter esse deslocamento, né, essas coisas, e aí, às vezes, mas vale muito a pena, eu sou bem fã de salinha. Mas isso é importante de cronometrar, eu ia dizer, porque aí eu fui pra salinha e comecei a ver que tinha várias pessoas também que passavam um tempinho a mais ali no café, que não sei o quê, e aquela 20 minutos, e 20 ali, 20 aqui, 10 minutos ali, no final do dia são 3 horas, 2 horas, se a pessoa estuda o dia inteiro. Então eu nunca fui assim, de ficar muito conversando, sempre fui mais direto ao ponto, mas eu cronometrava para ver assim, de fato, eu estudei hoje tantas horas, assim, a hora que eu sentei e liguei o cronômetro, eu estudei 4 horas, sabe? Então você passa a palpar aquilo e olhando aquilo para aquela meta, para aquela métrica, né? Você vê que no outro dia que você fez tal coisa, você já chegou atrasado, já não deu certo, ficou só 2 horas. Então você começa. É surreal quanto tempo parece que passa diferente no cronômetro e na vida real, né? Porque você às vezes senta uma manhã inteira e você foi ver no máximo 3 horas líquidas. Então é muito difícil você cumprir essa meta de horas líquidas e é muito legal multiplicar. Mas Cuidado com isso também. Quem é muito ansioso, às vezes você tem que sempre adequar o método à sua personalidade e tal. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas me dava bem com isso. Mas já vi pessoas que, nossa, eu tô surtando porque tô. Então, assim, né, se é o seu caso que você tá surtando, não consegue enxergar de outra forma. Eu não sei forma. como é que alguém consegue estudar sempre. A minha é muito mais surtante. Não ter, né? Porque você não fica solta ali, assim. Exato. Inclusive, na minha época de menos tempo para estudar, eu tinha uma meta que talvez, se você trabalha, talvez se encaixe para você. Mas quando eu trabalhava o dia inteiro, ou seja, eu dava um plantão de 12 horas, minha meta mínima no dia de plantão de 12 horas era 1 hora que eu estudava antes do plantão. Se eu tinha um turno inteiro livre, ou seja, uma manhã inteira, uma tarde inteira, a minha meta mínima de horas líquidas eram 4 horas. E se eu tinha um tempo inteiro, o dia inteiro disponível para estudar, a meta mínima de horas líquidas eram 6 horas. Então, eu ficava muito tranquila nos dias que eu conseguia cumprir aquilo. Então, na verdade, me libertava, sabe, das horas líquidas. E assim, não fiquem preocupados, que eu vejo muita gente falando assim, mas daí eu vou pro banheiro e esqueço o cronômetro, lá. Não, isso... Então, assim, tudo bem que você esqueceu ali, 10 minutos você foi no banheiro, etc. E aí desconta aquilo e segue. O importante é que no macro você esteja fazendo isso. Mas eu também, para mim, por exemplo, quando chegava pós-edital, assim, eu sempre estudei mais de reta final. Eu gostava de estudar com cronômetro, mas no pós-edital, que eu já tô na loucura, assim, eu nem precisava da hora líquida, porque eu nem precisava calcular e nesse momento eu não usava mesmo, assim, faltando 1 mês para a prova, eu já não usava mesmo, porque eu dormia ouvindo a aula, eu já era maluca, então não precisava, nenhum momento iria me sabotar, sabe? Então, vai muito do momento. A questão do Pomodoro. Quando você começa a cronometrar um Pomodoro, por exemplo, você precisa ficar de olho ali naquele cronômetro. Daqui a pouco você já se habituou a entender o que são 50 minutos de foco, o que são 60 minutos de foco para você. E acho que esse é um gancho interessante, porque eu sei que você, Tamis, aplica esse método Pomodoro. E a gente queria saber, acho que todo mundo aqui tem essa curiosidade, de quais outros hábitos você tinha aí para buscar manter esse foco nos estudos, né? O que mais te ajudava? E aproveitando para engatilhar uma nova pergunta, você tinha algum hábito angular, aquele que quando você cumpre, isso desencadeia uma sucessão de outros hábitos positivos na sua rotina? Sim, sem dúvidas. Vamos falar sobre ele. Não esqueci da sua pergunta sobre erros. Vou só responder também antes primeiro. Claro. Um erro muito grande que eu cometi no começo foi achar que eu sempre precisava de assistir mais conteúdo teórico. Bem no comecinho, eu sempre queria suprir a minha preocupação com mais conteúdo teórico. Isso, obviamente, não é uma boa ideia. Eu acredito que nem na medicina, nem no mundo dos concursos públicos, mas isso foi um erro. E no início também, quando eu não estava... Eu passei pelo processo, então, de uma sequência muito grande de provas 2 vezes. Mas a primeira vez, então, eu ainda não estava tão habituada à ansiedade que uma prova muito importante te traz. Então, eu fiquei uma época muito tensa, muito reativa, irritada, nervosa. Sabe aquela pessoa mais ranzinza? Eu fiquei um tempo ranzinza na primeira vez que eu passei por esse processo. Quando eu fui passar pela segunda vez, foi assim, completamente, parece que você já está acostumado com a pressão. Então, acho que lidar com a pressão não necessariamente é fácil. Tudo bem ter dificuldades com isso no começo. Sim. Mas, então, um grande hábito angular que para mim mudou tudo foi, sem dúvidas, ler a Bíblia todos os dias.
Eu sempre tive muita proximidade com Deus, mas eu conheci Deus de fato. Eu estava passando pelo processo na segunda vez, foi pouco antes da prova de endocrinologia, foi em 2022. Então foi quando eu me batizei e a partir daquele momento ler a Bíblia se tornou um hábito para mim. Só que muito mais do que ler a Bíblia, eu passei a praticar o que a Bíblia fala. E isso não transformou somente os meus estudos, mas transformou absolutamente tudo na minha vida. Mas nos estudos, eu entendi que eu não precisava fazer as coisas na força do meu braço. Eu precisava fazer aquilo que me cabia, que era fazer o que eu tinha programado, eu precisava estudar e dar o meu melhor ali. Isso é o que eu controlo. Mas se aquela vaga vai ser minha ou não, não cabe a mim definir isso. Isso cabe a Deus. Então eu confio 100% nele. Se ele achar que não é o meu momento, não importa o que eu faça, aquela vaga não vai ser minha. E se ele achar que é o momento, também não importa o que eu faça, que aquela vaga vai ser minha. Então eu aprendi naquele momento a soltar, sabe, nas mãos de Deus e tirar a força do meu braço, confiar que Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então não existe ato angular maior do que esse. Não existe, eu concordo com você. É linda a sua relação com Deus. E aproveitando, Tamis, eu sei que essa decisão de não exercer a medicina, né, depois do final da residência, apesar de todo esse esforço, é uma decisão que envolve muito propósito. O que você acredita, assim? Você acredita que Deus colocou no seu caminho, esse caminho de ensinar também, de hoje ser professora? Sem dúvidas. Assim, foi uma decisão mais difícil que eu já tomei até hoje na minha vida, porque eu sou apaixonada pela endocrinologia, sou apaixonada por medicina, sou apaixonada por atender. E quando então em fevereiro desse ano, na verdade parece que tem muito tempo, né, mas tem poucos meses, um mês antes de acabar a residência, eu comecei a passar por alguns processos, envolvendo entregar para Deus o que Ele queria para mim, envolvendo a minha visão de futuro e envolvendo todas as cartas que eu tinha na mesa. Então, sempre vão ter boas oportunidades. Quando você se dedica a algumas coisas, depois de um tempo, vão aparecendo boas oportunidades em quase tudo. Então, um colega te convida para um consultório, você tem a oportunidade, você tem até recurso financeiro para começar um lugar seu legal, e ao mesmo tempo a empresa crescendo e também precisando mais de você tem várias oportunidades. Só que chega um momento que se você decidir abraçar todas elas, e até é possível fazer isso, mas você vai te custar muito. Abraçar várias oportunidades ao mesmo tempo vai te custar muito. Primeiro que vai te custar outras coisas da sua vida, então casa, casamento, mas vai custar também você não exercer a sua máxima performance em alguma das coisas. Então, naquele momento, eu comecei a perguntar para Deus o que realmente eu deveria fazer. E eu passei um mês isolada aqui em São Paulo, há um ano atrás, em novembro do ano passado, que foi quando eu fiz um estágio na USP. E eu fiquei isolada porque eu fiquei um mês aqui morando sozinha, fora de casa e tudo, e foi uma época que eu me aprofundei muito no que realmente, qual decisão eu iria tomar. Uma oração, assim, diária, muito, muito, muito forte. E eu entendi que Deus colocou certos dons no meu coração e certas dificuldades no meu processo para que eu usasse aquilo na vida de outras pessoas dentro da educação. Então, que eu não estaria abrindo mão da medicina assistencial agora, mas que eu precisava, naquele momento, usar tudo isso na vida de outras pessoas. E se eu tentasse fazer tudo ao mesmo tempo, seria muito mais por ego e para agradar outras pessoas do que realmente eu gostaria de fazer. E então eu olhei pra mim e eu falei, então tá, então eu vou fazer isso. Ninguém esperava isso de mim, ninguém, nenhuma das pessoas. Foi assim um choque geral. E agora quando eu olho pra trás e tudo que eu tenho vivido agora, eu falo, nossa, como Deus foi cuidadoso comigo de ter me feito tomar essa decisão na hora certa. E diariamente Ele me mostra que eu realmente deveria estar fazendo isso. E não é por sucesso, não é porque tá dando certo, não é porque graças a Deus, tudo que eu tenho feito, eu tenho sentido muito orgulho. Mas é porque eu sei no meu coração os princípios que estão me levando a fazer isso, que são muito maiores do que a circunstância atual. Então eu tô muito realizada, muito feliz. E o que vai acontecer amanhã, se daqui a um tempo eu decida, não, consigo conciliar as duas coisas, vou começar a consultório, vou para a endocrinologia, vale o mesmo princípio, não está na força do meu braço. Eu estou seguindo leve, tranquila, um dia depois do outro. E o que tiver que acontecer está nas mãos de quem sabe muito mais do que eu.
Ah, muito legal. Muito bom ouvir isso, Tamis. E eu acho que essa sua lição sobre foco também dá para fazer um paralelo muito bacana com o pessoal que está estudando aí para os concursos, porque no fim do dia, a minha percepção é que foco é saber dizer não a boas oportunidades. Saber dizer não àquela oportunidade meia boca é muito fácil, né? Agora, saber dizer não para coisas que fazem os seus olhos brilharem e os olhos dos outros à sua volta brilharem, isso sim é um desafio grande, né? E isso vale muito também para quem está em dúvida, às vezes, entre um edital e outro, e aparecem várias oportunidades que parecem muito boas, e a gente precisa saber escolher aquela que faz sentido para a gente naquele momento, né? Então, ter uma prioridade que guie as demais coisas para que você, de fato, consiga alcançar o seu maior potencial, o seu maior sucesso e a sua maior realização pessoal também, porque, no fim das contas, isso é uma decisão que envolve muito a sua vocação, né, o seu dom, enfim. E são momentos, né, de vida, assim, nesse momento está mais focada nisso, aproveitando tais oportunidades, depois as coisas mudam, são mais cíclicas, eu acredito nisso, assim, que às vezes a gente está estudando e pensa, meu Deus, então, o dia está raiando lá fora, e eu tô aqui fechada, em casa, minhas amigas curtindo, minhas amigas já, uma é advogada, a outra já passou em concurso, eu tô aqui ainda, né, e na medicina, imagino que aconteça o mesmo, mas entender que esse é o seu momento, que depois você vai curtir, vai aproveitar, faz toda a diferença, porque, olha, eu era a pessoa, eu tô falando aqui porque falar é fácil, mas de sábado e domingo eu tinha vontade de pular do prédio, desculpa, mas assim, eu tinha vontade, nossa, era terrível estudar pra mim, sábado e domingo pra mim era muito difícil, eu estudava o dia inteiro, de sábado e domingo eu aproveitava. E você estudou por quanto tempo? Eu estudei mais de reta final, então assim, quando eu formei, eu fiz 6 meses uma prova, eu estudei 6 meses pra uma prova, porque eu tinha um plano B, né, que a gente falou disso no outro episódio? Acho que a gente falou. Que plano B não é muito bom, né? Então eu tinha, se eu não for procuradora do Estado de São Paulo, eu não quero ser mais nada. E aí eu estudei, eu tinha acabado de sair da PGE São Paulo acabado de sair da faculdade quando saiu a PGE São Paulo, e ela saiu só agora de novo. Então, nesse meio do caminho, eu fiquei sem nenhuma prova. Então eu tava montando uma marca de roupa com uma amiga no dia que saiu o edital. Aí eu tive que avisar pra ela que, assim, não ia dar mais, que eu ia tentar me dedicar nessa prova 100%. Então, eu fui estudando de pouquinho em pouquinho, assim, sabe? O que a gente não recomenda, não é o ideal, mas também, se eu não tivesse acreditado que mesmo sem estar me sentindo 100% preparada, eu poderia fazer, também não tinha ficado com a maior nota, não tinha passado, não tinha nem enfrentado isso, jamais teria conseguido esse resultado. Mas uma coisa, puxando um gancho de uma coisa que eu lembrei agora de falar, que você, em nenhum momento pareceu, na sua fala, de que você sabia que seria uma das primeiras colocadas, que ia passar em tudo isso. Você só foi fazendo o seu melhor e aí os resultados foram vindo, né? E eu tenho notado isso nos primeiros colocados, nos primeiros lugares, você dá o seu melhor, assim, e você não fica assim, nossa, eu vou ser a primeira, número 1. O seu objetivo é acertar o maior número de questões, mas assim, você não fica tão apegado nisso, né? E mais no processo, em errar, em aprender. Exato. Assim, aprovação, pra mim, não é uma circunstância. A aprovação, pra mim, é uma decisão. Então, eu decido que eu vou ser aprovada. Se vai ser nesse próximo, se vai ser no outro, se vai ser no outro, isso eu falei, não importa quantos anos demorem, eu vou ser aprovada na prova de clínica médica, não importa quantos anos demorem, eu vou ser aprovada na prova de endocrinologia. Eu estou decidida, se não for nesse, vai ser no próximo. Então, existe uma preocupação muito grande do imediatismo, mas, principalmente no processo de estudos, eu vejo isso com os meus alunos, para mim, assim, eu tenho vontade de chacoalhar eles, que é uma preocupação absurda e excessiva com o percentual de acertos, com a métrica total dos estudos no dia a dia do percentual de acertos, muito maior do que faz o percentual de acertos subir. Então, olhar muito mais para os 5%, para a ponta do iceberg, do que para o que tem que ser feito antes. Uhum. E todo o tempo que a nossa mente está preocupada com uma nuance de alguma coisa, é menos tempo preocupado com a outra. Uhum. Então, não é só o problema de causar ansiedade, de te deixar mais nervoso como um todo, essa grande teimosia com percentual de acerto, mas na verdade é porque você está usando o seu HD e usando espaço mental que deveria estar preocupado com os estudos, com a memória, com aquilo que realmente importa. Então, para mim, o percentual de acertos, ele é o excesso dele é um grande problema. Isso é para você que fica, desculpa Flávia, mas isso é para vocês que ficam preocupados em quantas páginas eu consigo ler por hora, porque fulano diz que lê 20, eu consigo ler 10. Enquanto a sua mente, você está lendo e está pensando que você poderia estar lendo mais rápido e que você poderia estar lendo 20 páginas e só lê 10, você não está memorizando, você não está focado em aprender o conteúdo. E você está, mais do que isso, gastando uma energia que você poderia
poderia colocar ali no estudo uma preocupação que não vai mexer o ponteiro. O que vai mexer o ponteiro é sentar na cadeira e estudar, fazer o que tem que ser feito, né? Eu concordo muito com isso também. E Thames, o que você considera que foi talvez o seu maior diferencial nessa trajetória? Assim? Teve alguma coisa que você consegue identificar? Ou foi justamente essa questão toda da metodologia, da disciplina? Você sempre foi esse exemplo de disciplina? Isso era natural para você? Eu acredito que talvez o maior diferencial de todos foi a antifragilidade. Então, eu realmente olhar para todos os meus pontos fracos e abraçar eles por inteiro. Então, isso me fez estudar por questões sem medo nenhum e me debruçar naquilo. E o número de provas na íntegra e de simulados que eu fazia, porque quando eu olhava em volta e perguntava para as outras pessoas, eu vi que eu estava fazendo muito mais simulados, muito mais provas na íntegra do que todas as pessoas, porque elas achavam que tinha que esperar saber muito para começar a fazer. Então, a minha, assim, eu não tenho nenhum tipo de problema em encarar os meus erros e as minhas falhas. Então, eu prefiro muito mais usar isso para me deixar mais forte. Então, esse conceito de usar as suas falhas para te melhorar, sem dúvidas, acho que foi o meu maior diferencial. Nossa, internalizem essa informação, porque é o que a gente fala aqui, faz toda a diferença, é um turning point na vida das pessoas. Entender que os erros fazem parte, que não tenha medo dos erros e nem de se expor, assim, se expor às pessoas, falar que vai fazer uma prova e não passar. Tá gravando um podcast, vocês viram, vocês estão acompanhando a gente, a cada episódio a gente tem uma evolução ou um erro novo que a gente percebe e aí conserta no próximo. E assim é a vida, e assim a roda vai girando e as coisas vão acontecendo e você se mantém em movimento. Então, não tenha medo dos erros, assim. E nem esperar as condições normais de temperatura e pressão para começar, né? Eu só vou estudar quando tiver X horas livres disponíveis. Só vou fazer simulado quando tiver visto tudo. Exatamente, assim, quando, enfim, tinha dia de plantão, você conseguia estudar 1 hora por dia, você não deixava de estudar essa 1 hora por dia, né? Uma coisa sobre hábitos que eu gosto muito, gente, que eu acho que vale a pena compartilhar também, é a regra dos 2 dias. Então, nunca deixe de fazer algo por 2 dias seguidos, porque quando você deixa de estudar, por exemplo, por 2 dias seguidos, você está escolhendo falhar no 3º dia e você está decidindo abrir mão daquilo, né? Você não está mais tão engajado, tão comprometido. Então, esse comprometimento é com você mesmo. Acho que isso talvez seja uma das coisas que os aprovados têm aí em comum e que certamente a gente consegue treinar, a gente consegue melhorar. E eu continuo estudando todos os dias. O estudo para mim é um valor inegociável. Uma vez que você aprende, acho que é uma coisa para a vida, né? E aí, até essa questão da memorização, da consolidação, uma vez que a gente aprende a consolidar, a gente consegue aplicar isso para, enfim, depois inúmeras fontes. Eu aplico no meu Muay Thai as coisas que eu aprendi sendo concurseira, juro por Deus. Eu aplico ali, tô tentando fazer um golpe, não dá, e eu tenho vontade de falar, eu não consigo. Eu falo, não, calma, eu vou conseguir, no próximo. Então, assim, essa mentalidade você vai aplicando em tudo, né? Uma coisa é conhecimento e outra coisa é sabedoria, né? E a sabedoria fica. É isso. E Thames, agora encaminhando aqui pro final do episódio, a gente passou muito rápido! Sim, passou muito rápido! Porque a gente tem os nossos 40 minutos. Que ainda que são novidade aqui no canal, mas que eu acho que você vai gostar. E o primeiro deles é o Aprova ou Reprova? Aprova ou Reprova? Gente, o Aprova ou Reprova, para te explicar um pouquinho da ideia desse quadro, é a gente trazer algumas ideias que a gente vê que estão sendo veiculadas por aí, muitas vezes pelos cursinhos, muito propagadas por aí, e que muitas vezes isso acaba confundindo a cabeça do pessoal que está estudando, você acaba sentindo que você está de fora se você não está concordando com aquilo que está sendo dito. E aí a gente traz uma frase para a gente dizer aqui, cada uma, se a gente aprova essa afirmação ou se a gente reprova, se a gente concorda ou se a gente discorda. Tá bom. E a de hoje é muito boa. Meu Deus, cadê a de hoje? Gente, flashcards e mapas mentais prontos são uma economia de tempo para os estudantes? Aprova ou reprova? Reprovo 100%. Mas assim, eu reprovo com força. E outro dia, gente, eu entrei numa discussão com uma menina no meu Instagram, fiz um post sobre... Acho que foi. Foi um post falando sobre métodos de estudo e eu falando que não era bom comprar flashcards de uma outra pessoa. E aí, essa pessoa em questão, que eu não conheço, assim, não tem nada contra ela, mas ela comentou falando que comprar flashcards prontos era muito bom, sim. Aí eu fui entrar no perfil dela e eu vi que ela vendia flashcards.
Mas eu respondi ali com todo amor e carinho, que na verdade, quando a gente pensa na própria neurociência do método, não faz o menor sentido você comprar de outra pessoa. Por quê? Se eu estou pensando em estudar estrategicamente com base nos meus pontos fracos e aquilo que a minha memória precisa consolidar, e eu uso flashcards de outra pessoa, eu estou assumindo então que os pontos fracos dela são os mesmos que os meus. E eu estou ainda por cima usando o meu tempo para ver flashcards de coisas que eu já consolidei, que eu já sei, que eu já revisei, que não é o que eu preciso fazer naquele momento. Então, eu acho uma padronização horrorosa e sem ofensa com as pessoas que vendem flashcards, sem ofensa com as pessoas que vendem. Mas a verdade é que... Também. Aqui a gente não tem Mas é a verdade. Enfim, a gente não tá comprada com ninguém. É o nosso safe place. É o nosso Ou não é safe assim, né, place, que faz? A gente gosta dessa sinceridade mesmo, a gente busca trazer muito isso aqui em todos os episódios e eu concordo plenamente, assino embaixo, também reprovo essa afirmação com força e a gente deixa de aproveitar uma das maiores oportunidades de aprendizado, que é produzir esse material de revisão. Essa construção dos flashcards, dos mapas mentais, das fichas, seja o que for, isso é uma oportunidade de você entrar em contato com aquele assunto de um modo aprofundado, de você ter que escolher o que você vai sistematizar, de você, enfim, construir esse material que já é uma oportunidade de ouro para você ir fixando. E eu falo sempre, né, que a fixação ela está muito ligada à repetição, está muito ligada ao espaçamento e ela está muito ligada ao estudo ativo. Então, você construir um material de revisão não deixa de ser uma das formas de estudo ativo. Claro, as questões nem preciso falar, mas também essa construção de material de revisão. Você também concorda? E existe até um ponto, acrescentando isso que você falou, que quando eu vejo alguém defendendo isso, eu sempre também tenho o cuidado de prestar atenção qual é a prova objetiva daquela pessoa. Por quê? Quanto mais concorrida é a prova, quanto mais alto é o seu objetivo, mais refinado tem que ser o seu método. Eu entendo que criar os seus próprios flashcards são algo refinado, é o que tem de melhor. Mas se você vai fazer uma prova de faculdade, aleatória, uma coisa que não é tão importante, tudo bem, você usa o método que você quiser, talvez dê certo da mesma forma. Mas, na minha visão, uma pessoa que visa algo muito grande, a preparação dela tem que condizer com isso. Agora, se é um objetivo mais ou menos, tudo bem, aplique seus métodos mais ou menos, não vai dar errado por isso. Gente, sem contar o tempo que você vai perder para tentar decifrar o flashcard de outra pessoa. Porque quando você faz os seus próprios, você coloca ali palavras-chave, uma coisa, não vai escrever todo o texto de novo, né? Então é um resumo ali. Se você perdeu um tempo tentando entender o que outra pessoa escreveu, é um tempo tão grande que é melhor você ler o PDF inteiro, ler o livro inteiro, que vai economizar mais tempo. Então, zero eficiente, também não concordo com... Reprovo isso, não façam isso. Assim, né? Todo mundo é livre para fazer, mas o UVD está recomendando que não é o que a gente recomenda. E... Personalizada de movimento, não tem conversa. Não tenho o que falar. Eu concordo 100% com isso que você falou. Analisar qual é essa questão do refinamento se aplica também para, poxa vida, essa pessoa que está me vendendo esse flashcard ou esse cursinho e tal, a classificação também importa, né? Porque se você vai prestar um concurso de 20 vagas e essa pessoa passou em 200 e está te ensinando o método dela, talvez não seja efetivo para essa prova, pode ser para outro que você vai fazer. Mas talvez isso ajude, mas não seja determinante. Talvez até utilizar o método dessa pessoa ajude, mas não seja determinante para o seu objetivo. Então, é muito nessa linha do que você falou, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que eu acho que faz, assim, a maior diferença na vida do concurseiro, que é a palavra familiaridade. O nosso cérebro, e você vai saber melhor do que a gente como médico estudiosa da neurociência, o nosso cérebro ele gosta muito de familiaridade e ele prefere um único caminho percorrido 5 vezes a 5 caminhos diferentes percorridos uma vez cada. Então eu brinco com os meus alunos, por exemplo, que a informação que a gente menos sabe é aquela que está no post-it que a gente colou na parede. Primeiro porque a gente não olha mais para aquele post-it, a gente cola na parede e esquece da existência. Segundo, que talvez ele seja só mais um caminho para ver um conteúdo que você já viu de outras formas e que talvez o seu cérebro fosse gostar muito mais. Vou abrir divergência, hein, gente? Vou abrir divergência aqui, porque eu amo post-it. Amo. Tô chocada com essa informação. Não, mas então vamos lá, eu preciso Amo. Porque eu tô Nossa, a opinião da Ana. Tá. Eu acho que o post-it ele acaba virando uma bengala. Uma bengala. E na verdade é a experiência dos meus alunos e é a minha experiência também quando eu tentei fazer post-it. Acho que é uma coisa mais se complica. Mas então, ouvindo de você que deu certo pra você, me conta por que deu certo pra você. Olha, e não só deu certo, como antes das provas objetivas, subjetivas, que eu consegui me manter ali entre os primeiros lugares,
eu olhava esses post-its e assim, na hora, e levava às vezes, não deu tempo de olhar todos, pegava uma folha sulfite, colava, não cola direito post-it em folha sulfite, mas colava assim, ia lendo no caminho até chegar na prova, e aqueles tópicos, nossa, entrava na minha cabeça. Por quê? Fazer post-it não é tipo, vou pegar esse material, vou transformá-lo num post-it. Não é isso. Você só faz post-it, tem jeito de fazer também, né? Depois que você tá fazendo ali, estudando, fez questões, errou, que aquela classificação não entra. Na medicina deve ter também muito isso, que tem no direito, tem uns nomes que são totalmente aleatórios. Os métodos de interpretação constitucional e quem são os seus autores, por exemplo. São autores X, métodos Y, e aí você precisa identificar quais são. Como é que você vai internalizar essa informação? Eu puxava assim, colocava, então, o método é isso aqui. A pessoa 1 falou isso, a segunda falou isso aqui falou isso. E uma coisa de 50 páginas virava um post-it daquilo que eu tô sempre esquecendo. A parte introdutória de processo civil, também, que tem várias classificações, várias correntes, várias doutrinas que você precisa saber discorrer na prova oral. Você precisa discorrer sobre elas e saber quem é o autor que falou cada coisa. Eu também tinha um post-it, era um quadradinho, que o autor tal é aquele que puxou tal coisa, o autor X é aquele que puxou outra coisa. E, cara, isso aqui entrava no meu cérebro de uma maneira... Mas caderno também, ou não? Não. Entendi, só não, post-it. então é isso, porque na verdade o post-it era o seu caderno. Ah, tá, É porque se você... Porque aí qual que é a questão? A pessoa, dificilmente, geralmente na medicina pelo menos, dificilmente a pessoa não tem um caderno. Ela vai ter um caderno de apoio onde ela vai anotar as aulas, onde vai ser a fonte teórica dela, além de apostila, PDF e livro. Então, no seu caso, o que um caderno faria, você fez com os post-its. Aí foi bom mesmo, entendeu? É que eu tentei fazer com caderno, mas pra mim, como eu tenho uma memória visual muito assim, eu preciso puxar a seta. Primeiro que o caderno precisaria ser não pautado, assim, liso, pra eu poder puxar a seta do jeito que eu quero e ficar bom. E eu precisava ter aquela memorinha visual e eu sabia, assim, nesse lugarzinho da minha parede, tá o post-it que fala sobre tal coisa, sabe? Tá bom. Então vamos dar o veredito. Ou você tem um caderno, ou você usa post-it. Boa, Pode ser? Pode ser. Também acho Você tá vendo como a gente não combina antes, a gente troca de verdade, a gente não passa informação de, assim... É vida real total. É isso. E uma coisa que eu concordo com a Ju, e eu acho que a Thames também vai concordar, e aqui a gente vai concordar todo mundo, é essa questão da utilização da memória de curto prazo ali na reta final. Porque eu sinto que durante a trajetória de estudos, a gente vai construindo uma memorização de longo prazo. Então a gente vai buscando essas revisões para jogar o conteúdo todo na memória de longo prazo. Mas para essa revisão de véspera, trazer de volta para a memória de curto prazo, porque aí sim ela é muito poderosa também, e fazer aquela revisão de reta final com esse conteúdo faz todo sentido, e isso também é muito poderoso. Sim. Eu criava, concordo totalmente. Eu criava no finalzinho, eu chamo de estratégia de 12 dias, que eu ensino para os meus alunos, que eu criava um material só da banca, só daquela banca. Isso no mundo dos concursos públicos não é tão comum, mas uma pessoa que vai fazer prova de residência, ela vai geralmente fazer umas 5 a 6 provas num mesmo mês ou em 2 meses, cada uma de uma banca diferente. Então ela precisa, não é um edital que abre de uma banca, você está focado naquela prova. Então durante um período são várias bancas diferentes. Então, nos 12 dias antes daquela prova, eu tinha um material que eu quase que dormia com ele, que era um raio-x daquela banca. Então, ao longo de todas as minhas correções de provas na íntegra ao longo do ano, eu trazia os principais pontos que tinham caído conceitos chaves nesse material e eu ia escrevendo ao longo dele, só me relacionava com ele nos últimos 12 dias. Esqueci todo esse material teórico. Então era para estimular justamente a memória do curto prazo, que nessa época ela é bem útil mesmo. Mas menos é mais, material menos é mais. Boa, gosto muito disso que você fala também. E agora para o nosso segundo quadro, que na verdade é um quadro especialmente criado para você, a gente vai fazer um estilo bate-bola. Então, um jogo rápido aqui, a gente vai te dizer uma coisa e a gente quer que você traga o que vier à cabeça. E aí a gente vai intercalando aqui, Ju, o que você acha? Vamos? Quer começar? Bora? Pode ser. O nome do quadro, então, só pra gente deixar registrado, é Receita de alta performance. Receita de alta performance. Eu perdi o momento de entrar junto na fala aqui. Vamos lá, gente. Então, para de colar aqui que você tá colando. Ela tá olhando, gente. Ela olhou. Tá, bate-bola, né? Então, eu vou falar um negócio, você tem que falar, tá? Isso. Remédio contra a procrastinação. Disciplina. Efeito colateral de estudar demais. Irritabilidade. Dose ideal de descanso. Meio período por semana.
Boa. Exame que todo concurseiro deveria fazer regularmente. Vitamina D. Boa. Aê. Agora essa eu fiquei com dúvida. Vitamina D, porque o concurseiro ele não tem exposição ao sol. Essa cor de escritório maravilhosa. Depois que você passa, se você ficar muito no escritório. Pois é, então, só de não ter exposição ao sol com frequência já está no fator de risco para ter deficiência. É bem provável que um monte de concurseiro precisa repor vitamina D. Gente, eu precisei de cor no ano passado. Bom, a minha médica falou que foi a menor vitamina D que ela já tinha visto. E eu fiquei horrorizada. E aí depois eu descobri que isso fazia diferença para muitas coisas, para disposição, para o cabelo, para a pele, para tudo. E eu tava ali com uma vitamina D super deficiente. Então, ó, eu gostei muito dessa dica. Vamos usar Muito bom, gente. Aproveitem essa consulta gratuita com a endócrino aqui, multi-aprovadas. Exato. Vão olhar a vitamina D de vocês. Muito bom. Eu vou olhar a minha, inclusive. E Camis, se você pudesse deixar uma mensagem final aí pra galera que tá estudando e às vezes tá sentindo, será que eu vou conseguir? Tá com aquela dúvida, tá achando que o esforço ainda não foi recompensado, parece que tá demorando, não sabe se vai conseguir, o que você diria? Sem dúvidas, eu diria que se você não parou para fazer a sua visão de futuro, ou seja, quem você quer ser daqui a 10 anos, use esse podcast para fazer isso. Senta e faz. E olha para aquela pessoa que você vai ser daqui a 10 anos. O que te separa neste momento para essa pessoa? E o que você pode fazer agora, neste momento, na sua casa, enquanto você está assistindo, o que você pode fazer para se aproximar dessa pessoa? Porque a única coisa que pode te impedir é você mesmo. Quando eu olho para os meus objetivos, eu tenho certeza que se Deus permitir eu vou alcançar. Por quê? Porque depende de mim. Então, foca naquilo que está na sua mão neste momento, que é os seus estudos. E eu te admiro muito por estudar todos os dias. E como a gente falou, eu já terminei todas as provas que eu tinha que fazer na minha vida e eu continuo estudando todos os dias, porque estudar é liberdade, conhecimento é liberdade, conhecimento é um superpoder. E quem sabe estudar, sinceramente, consegue fazer qualquer coisa na vida. Na vida. Você pode entregar qualquer coisa para essa pessoa, ela vai ser um bom funcionário naquilo que ele faz, vai ser um bom amigo, vai ser uma boa esposa, vai ser uma boa mãe, uma pessoa que domina a capacidade de sentar e treinar o cérebro. Essa pessoa é praticamente aquilo que nós precisamos na sociedade, então seja essa pessoa. Ai, a gente amou. Ai, gente, quem mais queria ficar mais tempo com ela aqui? Ó, 1 hora. O quê? Ah, sim! Nossa, eu até esqueci. Muito especial pra você. Gente, esse é o nosso xodó. É o nosso... Vamos ver, o que você vai achar? Vamos ver o que ela vai achar, gente. Será que você já sabe o que é? Se você já sabe o que é... Chuta aí no... Coloca aí nos comentários. A beleza da caixa. Tchan-tchararã. Espero muito que você goste. A gente ama, a gente é suspeita. Não, isso aqui... Mas Amuleto, hein? Acabou. Gente, temos mais uma no clube. Mais uma. Para, maravilhoso. Não, pera, calma, me explica isso aqui. Cara. Isso aqui é uma... Isso aqui é o passaporte pro VD Club. Entendi, mas é a headline do... Isso. Isso aqui é o Isso nosso... é o nosso... Isso aqui não existe. Isso é o nosso Não é lema. uma Não, marca. não, a gente criou. Juro. Gente, A letra, tudo. é isso. É isso, você é desse time total. Você é linda, maravilhosa, inteligente, muito aprovada. É esse tipo de mulher que a gente quer aqui no nosso podcast. Que a gente quer ser. contratando ela oficialmente como modelo do podcast, entendeu? Não teria condição de Comigo, contratar. Voltarei e eu te falo que você que está nesse momento, você precisa de ter uma rede de apoio. Talvez essa rede de apoio vai ser esse episódio, vai ser esse podcast, vão ser essas pessoas. E a gente não está falando aqui de nada que seja extraordinário. Na verdade, nós estamos falando de coisas reais, de pessoas reais que sonharam grande e foram atrás disso. Então, isso é 100% alcançável para você também. Ela Seja também, uma hot ela girl não era de gêmea. rádio. É isso aí. E Tamis, conta pra gente também onde o pessoal pode te encontrar, suas redes sociais, seus cursos, seus projetos, o que tá rolando. Ok, então vocês podem me encontrar no Instagram com Tamara Teixeira junto. Não tem muitas Tamaras, então você vai me achar com facilidade. E a minha principal formação em métodos de estudo é a Fábrica de Estudos, que neste momento ela está com as inscrições fechadas, mas se você assistir esse episódio durante o mês de outubro, então as inscrições para a Black Friday vão estar abertas. Então você pode se inscrever para receber a oferta na Black Friday, mas aí você vê lá no meu Instagram. Se você está assistindo em outubro, entra lá, vai ser um prazer te ter. Combinado. A gente amou. Pela sua presença.
Foi um papo muito gostoso, muito leve. E como sempre, pra quem ficou até o final, comenta o quê? Safe place. Safe place. Safe place, que é o lugar que a gente tem, não sei se você sabe, safe place é um lugar que a gente tem pra falar aberto, sem marketing, sem falar coisa que não funciona, sem, sabe, fazer propaganda só pra angariar clientes. Aqui a gente fala a real, o que a gente fez de verdade, o que realmente funciona. Então, tudo que é testado é aprovado, pessoas maravilhosas. Então, comentem safe place. Comenta safe place e até o próximo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.